cara, ele marcou sem nem pensar, assim, mas eu achei muito estranho. Vocês gostaram do Gerson? Ou nota 6, assim? Passou de ano, mas nada demais. Sim, pra mim ele é muito bom no Flamengo. Na seleção ele ainda não é o Gerson que joga no Flamengo. Eu acho que ele não prejudicou a seleção brasileira, mas também não foi um cara que fez aquela diferença. A diferença ficou por conta dos laterais e por conta do ataque mesmo, né? Tipo, Luiz Henrique, Andreas. Tô achando que a carência da nossa seleção é o meio, viu? Assim, onde mais preocupa, né? Tem vários lugares que preocupam, mas... Mas acho que vale aquele votinho de confiança pro cara ter uma sequência, sabe? Porque ele tem qualidade, contra o Chile ele foi bem, e se ele faz uma partida que ele vai bem, ele tira um 7,5, vamos dar uma de pretzel aqui, com notas. No outro jogo, ele tira um 6, tá bom. Se você não... O jogo que você não vai bem, você faz o que você tem que fazer, sem ter aquele papel extraordinário... Eu acho que tá valendo. E aí, os jogadores, você tem essa... não é alteração a palavra que eu... oscilação, essa é a palavra. O jogador oscila, como qualquer pessoa. Normal. Então, quando ele oscila negativamente, ele tira 6... Cara, esse cara tem condição de jogar na seleção brasileira. Sim. Porque é isso que ele tem que fazer. Os jogadores de seleção brasileira tem que ser assim. Quando eles não estão num grande dia... Todo mundo tem que tirar 6 e ganhar o jogo de 2-0. É isso. A defesa funciona, o meio funciona, o ataque não tá aquela inspiração toda, com um pênalti aqui, uma jogada de fundo meio e as coisas acontecem. Então eu acredito que ele tem condição de seguir. Eu acho que de ontem, pra gente trazer aqui um destaque talvez negativo, um destaque meio a meio, é só essa questão do Igor Jesus mesmo, né? Porque a gente até mesmo antes do jogo começar, a gente falava do Endrick. O Marca, ele fez uma publicação, o jornal Marca, ele até fala assim... o Igor Jesus tirou o brilho do Endrick, assim, do Endrick ser o grande nome da seleção brasileira, e eu acho que vale a nossa ressalva e um destaque pro Igor Jesus, né, que assumiu essa responsabilidade jogando no futebol brasileiro, também soube aproveitar a oportunidade dele. Ontem ele perdeu ali pelo menos 2 chances de fazer o gol, mas assim, ele é um cara que tem se mostrado à disposição, que era uma coisa que a gente falava e que o PDV fala muito essa questão de identificação, né, o torcedor ter essa identificação com a seleção, mas porque os jogadores querem estar ali, né, eu acho que o Igor Jesus é esse perfil de jogador, né, ele e o Luiz Henrique. Pegaram a oportunidade, estão fazendo seus gols, estão indo atrás da oportunidade. Falando assim, cara, você vai me chamar, beleza? E eu vou corresponder ao que você... Coisa, né? Eu vou corresponder. Que era uma coisa que a gente sentia falta na próxima lista eu vou estar de novo. Exato. Fez gol, tem que estar na próxima? Eu acho que não é o fez gol, tem que estar na próxima. É fez gol e conseguiu corresponder, aí tem que estar na próxima. Porque o Igor Jesus não fez gol ontem, mas pra mim tem que estar na próxima. E o Andreas Pereira? Eu acho que ele já vai ser convocado naturalmente, na verdade. Porque o Paquetá não é... Pode ser uma unanimidade dentro da CBF, mas a gente sabe que ele não corresponde. Ontem o meio foi com... Não foi mais com... Foi com Bruno Guimarães, Gerson. E, por exemplo, o André, que tinha sido titular, não foi titular. O João Gomes, que algumas vezes já foi titular, também não foi titular. O Gomes não tava nem na lista, né? Então, nessa vez ele não tá... Nessa, né, data FIFA, ele não tava nem na lista. Mas ontem nós tivemos... O Martinelli machucou, né? Mas Isso. teve na panturrilha, ontem foi né? Bruno Guimarães, Gerson, aí Savinho, Rafinha, Igor Jesus e o Rodrigo. Então, é mais ou menos a seleção que jogou na Copa de 22. A exceção é que quem armava era o Neymar. Era Casemiro e Paquetá. Paquetá é difícil perder essa vaga aí. Não sei se dá pra jogar... Acho que Gerson e Paquetá não dá, mas... Não, aí não, marca, vai ficar muito parecido, né? Não também, dá. Aí tem que ser um... Talvez aí... Onde tá mais aberto é esse meio campo mesmo. Se vai ser um Bruno Guimarães e... Cara... Tá difícil encontrar ainda um meio campo que convença. E o André fez... Na última data FIFA, não é essa aqui que a gente acabou de encerrar, o André fez 2 bons jogos. Sim. E aí nessa aqui oscilou muito negativamente. E tem a questão de que ele trocou de clube, né? Mas assim, eu acho que... Calma, sabe? Vamos ver como é que... espero que ele seja chamado na próxima e que ele tenha pelo menos 45 minutos pra jogar. Pra ver como é que o jogador, um tempo, ou o primeiro, ou o segundo, que seja, pra ver se ele desempenha melhor, porque assim, também não é fácil jogar na seleção, parece que é só lá vestir a camisa e sair fazendo tem gol, gente que né? não consegue, tem gente que não consegue jogar na seleção. Ô, Martelli, você falou desse meio de campo, e aí no meio a gente tem várias posições, né, mas acho que a mais carente da seleção é esse armador, cara, a gente não tem um armador. Não tem, porque era o Neymar. Tipo, a gente tem volante, a gente tem meias que podem armar, mas normalmente vão jogar ali de primeiro ou de segundo. A gente não tem um cara que ele arma o time. Não existe esse jogador dessa voltou posição. O Neymar é o Neymar.
É isso. Mas se não tem ele, não tem ninguém. Não dá, é difícil. Sabe um jogador, desculpa me intrometer no debate aí, mas o Matheus Pereira é alguém que me agrada bastante. Ele foi, né? Ele foi. Ele entrou quase fez bem, um gol, fez um gol, exato. Ele não é jovem, né? Mas tem menos de 30 anos. Mas eu acho que renovação não é sinônimo de ser jovem. Ele tem... dar oportunidade pra outras pessoas. O né? Matheus Pereira dele, tem cara. 28. Pô, 28 fez agora em maio. Ele tem a Copa de 26 fácil, daqui 2 anos. 2 anos, é isso? Vai estar com 30. Se jogasse muito, né? Se jogar muito, tem mais 2 Copas, enfim. Mas tem que convencer ainda. Mas ele foi um cara que entrou bem, a Grela bem lembrou. Quase fez um gol. O Andreas Pereira, acho que de ter feito o gol, foi um golaço de voleio. Com passe do Luiz Henrique, inclusive, que foi um belo passe. Agora, ganha um pouquinho de... Acho que sai correndo por fora, assim, numa próxima data FIFA é capaz ele ter essa liberdade. O Dorival, não sei se bota o cara de titular, mas com Andreas Pereira, aí tem o Bruno Guimarães, que ele gosta muito, tem o Gerson. Se voltar, o Martinelli estava machucado, o Vinícius Júnior machucado. É que aí você não abre tanta vaga pro meio de campo, mas, enfim. E tem os titulares, né? Tipo, por exemplo, se ele não chamar o Paquetá, a gente sabe que vai chamar o Andreas. Aí o Matheus vai virar uma segunda opção automaticamente. Aí corre então, muito por fora. É meio que a gente também sabe quais são as segundas opções do Dorival Júnior, porque ele também... O que a gente já falou aqui no resenha, né? Ele sempre vai trocar um 10 por um 10, um 9 por um 9. Ele tem já certinho o jogador posição por posição que ele vai chamar. Ele não tem essa característica de pegar um lateral e fazer ele jogar, tipo, na ponta, assim. Ele não é esse tipo de treinador. Ele faz o arroz com feijão e a gente conhece o Dorival por isso, porque ele faz um arroz com feijão muito bem feito que em clube deu certo. Na seleção ele pode ser um pouco mais ousado. O que ontem ele não foi, mas deixou o time mais solto. Mas tô falando ser ousado de pegar um jogador, trocar ele de posição durante o jogo, pra poder deixar o time... Que você tava falando do Endrick, o Endrick entra, que você falou do jornal e tal, me lembrou daquela conversa que a gente tava tendo com o Soler. De que o Endrick não faz... O Endrick não é o Igor Jesus. O Igor Jesus é o jogador de referência. É isso. E o Endrick nem sempre é. Então, mas o é da Dorival característica que é o do treinador. do Pedro, né? Exato. O Tite era assim também, que muita gente reclamava dele não improvisar aquele 9 tradicional. Ele até chegou a improvisar o Richarlison, né? Mas ele gostava daquele 9 novão mesmo. Mas é justo. É legal ter um 9 que é o 9, mas é aí que tá, como dizia meu avô. Você não precisa jogar com o Endrick disputando a vaga com o Igor Jesus. Você falou do Savinho. O Savinho pode muito bem ser uma opção pro segundo tempo, de velocidade e drible, e aí colocar o Endrick como um segundo atacante, Sim. aquele que vem por trás do Igor Jesus, e aí... Vai que muda a formação, né? Ó, não deu certo, e aí, então vem Endrick. Pra armar, você também... Eu acho que isso vem, gente, claro, com confiança e com entrosamento. Mas dá pra fazer. Uma hora arma o time, o Rodrigo, uma hora mesmo. Uma jogada, uma configuração da jogada. Isso, claro, tem que ter muito entrosamento. A seleção vai ter isso com o tempo. Mas ontem eu vi um pouquinho disso no segundo tempo, sabe? O Rafinha às vezes vinha fazer essa do meio, depois vinha o Rodrigo. Então não precisa ter o camisa 10. Eles podem ir trocando essa função, fazer um ataque que flutue bastante. É muito difícil de marcar, claro, muito difícil de organizar também esse esquema. Mas é possível fazer, os jogadores têm qualidade pra isso. Esse cenário aí tem que ser Copa do Mundo já. Porque aí você tem um time mais... Mas tem 2 anos pra isso, né? A gente não é... Gente, na próxima data FIFA não vai ser assim. Mas em 2 anos, pode ser que a gente já tenha mais entrosamento com esses jogadores, que os titulares já vão ganhando cara, que o Wanderson, por exemplo, daqui 2 anos já tenha tomado a posição do Danilo. Hoje dá pra cravar que ele tomou? Não. É difícil, não, né? Não dá. E não dá porque o Danilo... Gente, pra ele sair da seleção brasileira, assim, tem que surgir... Ele era o capitão, tem né? que surgir um cara fenomenal, assim, e tirar ele da posição. Mas acho então, muito difícil. Testes naturais que acontecem em data FIFA, nomes que a gente anota e tem gente que não tá convencido ainda, mas foi um 4-0 e cenários que a gente projeta para as próximas datas. Nomes que vão aparecer e aí o Dorival vai construindo a confiança com esses caras. Fala aí, Agrela. Sabe quem eu pode tô cansado estar de falar de seleção, quero falar do tricolor. Vamos lá, a gente já vai falar, mas sabe quem pode estar na próxima data FIFA? Não. Menino Ney. O menino Ney tá pra voltar, hein? Menino Ney tá pra voltar, hein? O Al-Hilal avalia uma volta dele diante do Al-Ain pela Champions League da Ásia. Que dia que é esse jogo? Na próxima segunda-feira. Na próxima segunda-feira já? Será então, que ele deve ser relacionado, tal. A CBF tá de olho porque estuda uma convocação do Neymar aí pra
data FIFA de novembro. É novembro, então ele pode aparecer de novo aí. Dia 15 de novembro tem jogo da seleção. Vamos ser honestos aqui e justos com o Neymar, no sentido de que não adianta esperar que... Não, peraí, ele foi convocado, acabou. Agora o Neymar tá jogando. Não é assim, né? Não, e ele tá há um ano, né? Completamente sem ritmo. Tem que jogar no Al-Hilal. Assim, a gente tá falando de novembro, tem um mês aí. Ele não vai voltar. Ele não joga esse ano na seleção brasileira. Vai entrar em campo no Al-Hilal, vai fazer 20 minutos. Não dá. Não dá, infelizmente não dá. É uma lesão... A lesão que ele teve foi muito grave. Cada um pode achar o que quiser do Neymar, mas a lesão dele foi muito grave. E acho que não é nem justo, entendeu? O Neymar, em condição ideal, tá de volta na seleção, mas não é nem justo com quem tá jogando botar o cara lá sem condições.